E aí, É pessoal? só um comentário que tu meio que acabou já comentando sobre a força, sobre a vontade de união das espécies, que é um instinto, né, de sobrevivência e tudo mais. Na espécie Sim. humana ele é realmente um dos mais fracos, né, a compaixão, porque a divisão, a criação de uma hierarquia socioeconômica faz com que a competição seja maior e aí essa compaixão seja menor. Tá certo isso? Mas daí também depende da cultura da sociedade, né? Na No, capitalista, por isso que eu falei da no divisão de capitalismo, sem hierarquias dúvida. socioeconômicas, né? O capitalismo é um terreno propício para o individualismo se acentuar. E é um modo de produção que é baseado na competição, né, entre as pessoas e que tenta naturalizar a diferença entre ricos e pobres, né, exploração. Né. Os neoliberais, por exemplo, vão dizer que isso aí é natural, que eles vão defender um tipo de darwinismo social. Né, vão dizer que os ricos são ricos porque são mais espertos, se adaptaram ao sistema e aí se dão bem. E os pobres não conseguiram, então vão se dar mal. E na natureza é assim também. Há fortes e fracos, os que se adaptam, os que não se adaptam e tal. Então eles transplantam o darwinismo para uma análise da sociedade. Né? O neoliberalismo tem como base um darwinismo social. Então, claro, o capitalismo, a competição e o individualismo é muito intenso. Mas as sociedades que estão em extinção, vamos falar a verdade, né? Essas comunidades indígenas, em contato com a natureza, ainda e tal, isoladas, estão em extinção. São estilos de vida que estão acabando, né? E eram diferentes, né? Certo? Tinham Em outras extinção formas. por culpa do capitalismo, né? Vale ressaltar. Sim. A cultura ocidental vai se espalhando pelo mundo a partir da expansão dos povos europeus que vão invadindo outras regiões do mundo e vão levando também o capitalismo. O capitalismo hoje é globalizado, né? O capitalismo é internacional, até a China se adapta ao capitalismo, né? Mesmo mantendo a bandeirinha vermelha lá. Né? Então, quer dizer, cara, na China tem milionários, tem gente que coleciona vinhos de mais de 60 mil dólares, mas então o comunismo não é, né? Com certeza não. Né? Bom, mas isso também é um outro assunto. Mas voltando aqui. A competição, então, hoje tomou conta do mundo inteiro, essa disputa entre indivíduos, entre potências, entre empresas, entre... O capitalismo acentua muito isso aí, não há a menor dúvida quanto a isso. Não sei quem mais tinha uma pergunta, alguém levantou a mão. Thiago? O Alan comentou de um livro ali no Ali, chat. ó, Não, é rapidinho. propósito. Não, Fala aí, é cara. rapidinho aí, professor, só queria perguntar para ti se então a gente pode resumir, bem resumido, que a teoria do conhecimento de Kant é a síntese entre o racionalismo e o empirismo, tá? Sim. E depois queria uma opinião rápida pessoal tua se o marxismo é uma ferramenta de ação para transformar a realidade atualmente, assim. Então, a teoria do Kant é uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, tá? Sim. Daí ele tenta juntar, então, aspectos dessas duas correntes. Por exemplo, a noção de ideias inatas lá do Descartes. Né? No Kant, o que nós temos? A estrutura cognitiva interna da mente humana, como a mente humana funciona. Tá? Então, isso ele pega do racionalismo. Tá? Só que a mente humana está ligada a um corpo material e tem os sentidos. Né? Então, aí vem o empirismo. Eu só vou pensar sobre as coisas no momento que eu entrar em contato com elas. Por exemplo, eu não tenho na minha cabeça já a ideia da xícara. Eu tenho que entrar em contato com o objeto e a minha mente vai produzir um conceito depois sobre o que é uma xícara. Então, tem que ter um contato com o mundo. Mas a mente humana não é uma tábula rasa. O Locke usava o termo tábula rasa. Né? E não é uma tábula rasa para o Kant. O Kant tem essa estrutura cognitiva. Então ele pega uma coisa do empirismo, outra coisa do racionalismo e cria a teoria dele. Né? Aí temos aquela expressão revolução copernicana na filosofia, isso é importante, né? Sempre perguntam, né? que é a volta, né, do conhecimento para o humano. Quer dizer, como era um filósofo iluminista, o Kant, né, ele está tentando afirmar também uma posição contra aquela visão que predominava na Idade Média, né? Que era a visão de que Deus era o centro de tudo, né? Porque a Igreja Católica dominou a filosofia, né? Por muito tempo. Né? Então, no Renascimento, eles começam a quebrar com isso, e no Iluminismo, mais intenso ainda, é a afirmação de uma outra visão, uma visão que se concentra no humano. Então, o Kant, né, ele vai, a teoria dele é a afirmação de que a visão que nós temos sobre o mundo é sempre uma visão humana sobre o mundo. Tá?
por exemplo, se existem leis da natureza, na natureza propriamente dita, nós não temos certeza sobre isso, de acordo com a visão do Kant, não. Mas funciona, não é? Funciona como uma explicação sobre a realidade, mas é uma visão humana sobre o mundo, que parece que funciona muito bem, certo? Então, por exemplo, eu jogo essa colher para cima que ela vai cair, né? Aí eu digo, isso é a gravidade. Tá, mas o que é a gravidade? Existem teorias diferentes sobre a gravidade, né? Na Aristóteles tinha uma teoria diferente lá, depois o Newton cria outra, e o Einstein hoje, né, que é a teoria vigente, o outro paradigma, o novo paradigma da física, é outra teoria, né? Então, tá, mas o fenômeno está acontecendo. Mesmo assim, aí parece, bom, então parece que é real mesmo. Mas mesmo assim, ainda é a minha visão sobre a coisa, a visão humana sobre o mundo. Talvez outros entes, outras espécies por aí, em outros planetas, se é que existem, não sabemos, né? Talvez sim, são bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas. Talvez exista alguma espécie que tenha uma mente que funciona de uma forma diferente. Mas a mente humana é racional e funciona dessa forma, de acordo com o tempo e espaço, as categorias do entendimento, e tem que ter o contato com o mundo para, né, absorver informações, senão não acontece nada, né? Quando eu olho para o meu corpo também é um fenômeno. Eu estou observando aquilo que os meus sentidos permitem. Aí eu vou criar um conceito sobre isso que eu estou observando, né? Então, para mim mesmo, na verdade, né, eu sou um conceito, né? Quando eu vou pensar sobre o que é a mente humana, o que é o eu, o que é o meu corpo, eu mesmo, para mim, sou um conceito. Eu sou representação, eu trabalho com representações quando estou olhando para mim mesmo. Bom, aí depois vem outras filosofias que vão puxar isso para um outro lado ainda, né? Mas tudo bem, fui longe demais. Qual é a outra pergunta que tu fez mesmo sobre o Marx? É isso? Isso, se tu, na tua opinião, o marxismo é uma ferramenta de transformação da realidade atualmente, sim? Tá. Olha, eu acho que o materialismo histórico dialético, se pegar lá a filosofia do Marx, tá? É uma filosofia que é muito importante para analisarmos o funcionamento das sociedades humanas. Ela tem uma persuasão explicativa muito importante, na minha opinião, certo? Ela explica muitas coisas, né, e parece que realmente é assim, de acordo com essa explicação dada pelo materialismo histórico dialético. Por exemplo, como entender o modo de produção capitalista? A gente pega muitas vezes como base o materialismo histórico dialético para compreender isso aí, o que é um modo de produção. Claro, o Marx não foi o único a falar sobre isso, né? Mas dentro da academia, né, quem ficou mais reconhecido, mais famoso por esse conceito de modo de produção foi mesmo Karl Marx, né, e o Engels também, né? Sempre o Engels é menos famoso, né, mas estava junto, né? Então, o conceito de modo de produção é um conceito importante para compreender como é que funciona o capitalismo. Essa ideia de luta de classes é importante ainda, na minha opinião, não há a menor dúvida com relação a isso, que há um embate entre classes, né? Isso aí tem que ser levado em consideração ainda. Então, o marxismo vai afirmar isso aí. Não foi o único, repito, os anarquistas também falaram sobre isso, mas ele foi o cara que juntou vários conceitos e se aprofundou nisso aí e escreveu sobre isso. Então, aí está a importância dele como pensador, né? O cara que ele sintetizou várias ideias e deu uma consistência argumentativa para isso, né? Então, agora, se isso aí tem uma força de gerar revoltas e organizar a classe trabalhadora, aí já temos que analisar com mais atenção, né? Não sei se tem, certo? Porque vai chegar lá, por exemplo, na periferia, a gente vai falar lá em modo de produção, não sei o quê. Pode até explicar para o pessoal lá e tal, mas não sei se vai ter a força suficiente para fazer eles se levantarem contra a opressão na sociedade capitalista, né? Daí entra o que o Schopenhauer falava, e até o Freud também, que inspirou o Schopenhauer, que a vontade, que é inconsciente, é mais forte que a racionalidade. Então não adianta o cara estudar um monte de coisa, tem que colocar em prática aquilo ali. Para colocar em prática, ele tem que ter a vontade. Tem que ter uma vontade forte para botar em prática aquilo ali. Não adianta o cara ser um especialista em Karl Marx, né, em materialismo histórico dialético, ou nas teorias anarquistas, ou qualquer outra teoria revolucionária, né? Ele pode dar aula, explicar e tal, que nem eu estou fazendo aqui, mas ele tem que ter a vontade suficiente para colocar em prática aquelas ideias. E isso não é muito fácil, porque ele vai bater de frente com outros entes humanos, com outros fenômenos da natureza, né? Outros fenômenos da vontade, diria o Schopenhauer. E aí são outras vontades
contrapostos a ele, esse embate aí é violento, né? Pode acabar mal, certo? E o que era a ideia de revolução, né, dos socialistas mais radicais, né? É uma revolução que envolve violência, uma revolução armada, certo? Não foi uma revolução de paz e amor, né? Não tem como fazer isso aí. A burguesia controla a sociedade e os trabalhadores são a maioria, mas estão sendo explorados. E aí, para se voltar contra essa classe, não adianta só chegar lá e mandar um buquê de rosas, de flores para eles, né? Eles não vão querer perder o status de poder que eles têm. E, na verdade, não é só uma coisa que a gente identifica no capitalismo, porque antes também foi assim. Como é que mudou? Como é que caiu o antigo regime? Né? Então, os liberais conseguiram incitar o povo contra a nobreza, e foi uma revolução violenta. A Revolução Francesa, por exemplo, muita gente morreu, né? Depois até acabou numa ditadura, lá com Robespierre, né? E ele mesmo acabou sendo guilhotinado lá, morto na guilhotina. Então, as revoluções, elas não são pacíficas. É muito raro uma revolução ser pacífica, até é difícil identificar uma revolução. Quando se diz que uma revolução é pacífica, até é difícil de realmente definir isso como revolução, né? Há transformações culturais na sociedade, sim, há, né? Mas a ponto de transformar o modo de produção, a base da sociedade, essas transformações culturais pacíficas não são suficientes. Pelo menos é o que a história indica, né? Não sei, posso estar errado, espero que sim. Teve uma época que eu acreditava muito que através da educação, espalhando conhecimento, a arte, até uma visão meio iluminista, né? As coisas iriam melhorar. Agora com a internet, o cara quando começou essa função da internet aqui no Brasil, vamos espalhar conhecimento, arte, não sei o quê, e as pessoas vão começar a pensar e vai estar tudo certo. E aconteceu exatamente o contrário. A internet é usada para desinformar, certo? É usada por quem tem dinheiro para controlar as pessoas ainda mais, né? Então, se o marxismo é uma forma, depende muito, né? Quer dizer, não adianta só dominar a teoria, isso não consegue comover as pessoas, né? É que nem um sujeito que estuda psicanálise, mas não consegue se curar dos seus traumas, entendeu? Quer dizer, a teoria não é o suficiente, né? Teria que ter uma prática que exigiria uma mobilização muito grande, com uma vontade muito forte, e talvez aí sim, né, mas isso entrar em choque com outras vontades, né? No mundo, a classe dominante é reagir violentamente, né? Não sei se era por aí que tu... Mais ou menos isso, eu acho, né? Tu queria, né? A pergunta. Perfeito. Era essa a pergunta, né? Não sei se eu respondi direito essa pergunta. Valeu, Tiago. Deixa eu ver ali. Alguém mais tem alguma pergunta? Ali, o Murilo. O Kant traz algum aspecto novo a essa síntese? Ou ele apenas faz a união dos dois pontos? Não, ele traz um aspecto novo esse. Ele diz que tem essa estrutura cognitiva, que as coisas que nós observamos são fenômenos e não são coisas em si, são apenas o que elas parecem ser para nós, né? Então é isso, esse é o aspecto novo dele, né? Agora com relação a... Isso parece para hoje, parece para nós assim, não muito relevante, mas na época foi, oh meu Deus, entendeu? Na época foi relevante. Então hoje parece normal, isso aí é normal. Sim, mas na época foi algo grandioso, né? Então influenciou vários outros filósofos, né? Se vocês forem ver, por exemplo, a teoria do Descartes, pouco antes do Kant, lá era muito importante. E se a gente for analisar hoje a teoria do Descartes, parece algo totalmente fantasioso e mirabolante, né? Como assim? Quer dizer que a minha mente não tem contato com o meu corpo e quem move o meu corpo é uma outra substância controlada por Deus. É só uma viagem, sei, mas era a teoria dele que era famosa na época, né? E se for ver assim no campo das religiões, muitas religiões ainda vão por aí, né? Quer dizer, é uma mistura ainda no campo religioso entre as visões científicas essa teoria nós somos bonequinhos de ventríloco. Pois é uma coisa meio... Tu não tem controle sobre o teu corpo, só tu tá preso na tua mente, na visão lá do Descartes, né? Tem ideias inatas e tal, e tu tem que confiar que Deus vai fazer coisas boas pra ti, porque se ele for um gênio do mal, tu tá ferrado, né? Ele fala sobre isso também lá nas meditações cartesianas. Ele tenta provar a existência de Deus, tudo mais, extrapola. Aí, quando eu ensino isso aí pra gurizada, mas isso é uma viagem. Mas as religiões ainda tem um pouco disso, se for pensar, né? A ideia de que o espírito é imaterial e tal. Mas mesmo o espiritismo, que vem lá do Platão, né? O espiritismo é baseado lá na teoria do Platão, né? Do Allan Kardec.
para explicar como é que um espírito se prende num corpo e move um corpo, eles têm que afirmar uma outra substância, que eles chamam de perispírito. Senão não tem como o espírito imaterial mover o corpo, tem que ter o perispírito, né? Olha só, até eles ali tiveram que fazer essa, mais ou menos como Descartes fez. Tem que ter uma outra substância que interliga o espírito com o corpo. Mas o espírito é imaterial, que é mais importante que o corpo material, né? Mas para mover um corpo material, ele tem que ter essa ligação, né? Bom, pessoal, o que mais ali? Eu tenho uma dúvida. Conceito de espírito. Pode falar? Falei. Depois eu vou responder o Alan. Pode falar. Não, pode responder o Alan primeiro. Eu acho que ele perguntou primeiro. Cara, o conceito de espírito, né? Vamos ver assim. Lá entre os pré-socráticos, né, antes de Cristo, né? O primeiro filósofo foi o Tales, né? Que dizia que a essência de tudo era água, certo? Tales de Mileto. Tá? Isso foi final do século VII, início do século VI a.C. E ele teve um aluno, né, chamado Anaxímenes. Tá? E o Anaxímenes, ele dizia que a essência de tudo não era água, era o ar. Então, o ar que dá a vida. Tá? Então, o ar em grego era pneuma. Tá? E isso foi traduzido depois para espírito. Tá? Então, a palavra espírito tem uma ligação com pneuma, né? E é uma relação com o conceito de ar também, né? Que é o que preenche o corpo, é o que dá origem à vida e tudo mais, né? Mas também é uma ligação com o conceito de psique, né? Porque espírito e alma, né? Claro que hoje tem algumas religiões que diferenciam uma coisa da outra, mas tudo vem da mesma origem. Então, espírito e alma, na verdade, dependendo da etimologia da palavra, vai retroceder na história para ver que é a mesma coisa. Tá? Hoje, há religiões que diferenciam, como Testemunhas de Jeová faz essa diferenciação, mas é outra história. Tá? Depois eu falo sobre isso, se quiser. Mas então, alma e psique era a mesma coisa. Né? A alma era a palavra latina para psique, mente, né? Em grego. Né? E era a mesma coisa que espírito, certo? Então, claro, isso aí já tinha, antes de Platão, alguns filósofos já falavam sobre isso. Né? Já se tinha uma noção disso aí, a religião grega também, mas isso é muito mais antigo ainda, né? Se pegar lá no Oriente, no Extremo Oriente, lá entre os brahmanes e os budistas, já tem essa noção de que há um Atma, né? uma coisa que move o corpo, é como se fosse uma alma e tal, né? Só que no caso do Platão, quando ele fala em alma, que é psique em grego, ele está falando da mente humana, certo? Então, a mente humana era uma entidade que existia antes mesmo do corpo físico para Platão. Então, quando o corpo físico se deteriora e morre, essa mente humana, psique, alma, né, foi traduzido por alma, né, ela sobrevive e volta ao mundo das ideias, que é a dimensão superior da realidade, porque a mente humana, psique, traduzida por alma, é uma ideia. E as ideias não são pensamentos, as ideias são coisas, são entidades metafísicas, certo? Então a mente humana é uma entidade metafísica, na visão platônica, né, do Platão, que sobrevive à morte do corpo físico e a origem dela é o mundo das ideias, é uma dimensão superior da realidade. Enquanto nós estamos presos num corpo físico, na opinião do Platão, na visão do Platão, né, a palavra opinião não se enquadra aí. A visão do Platão, né, enquanto nós estamos presos no corpo físico, a nossa mente, psique, alma, né, pode entrar em contato com a dimensão superior das ideias através do pensamento. E a filosofia vai nos ajudar nisso. A filosofia é uma escada para o mundo das ideias, certo? Mas por que a gente pode entrar em contato com o mundo das ideias? Porque a mente humana é uma ideia também. Ideia, lembrando, para Platão, é entidade. Não é só pensamento. A ideia é uma entidade, uma coisa que existe, certo? Uma entidade metafísica que sobrevive à morte do corpo físico. Essa é a visão do Platão, né? Então, também parece muito mirabolante, né? Mas era a visão do Platão, né? Hoje nós achamos isso, mas durante muito tempo essa filosofia foi, né, top, né? Foi o máximo que se tinha, né? Muitos filósofos foram influenciados por essa teoria. E aí, para o Platão, esse mundo aqui ao nosso redor é um mundo inferior, é um mundo dos sentidos, né? Que é uma sombra do mundo das ideias.
Então temos o mundo das ideias, que é superior, que é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias perfeitas, onde estão essas entidades, que são as ideias, né? Que são as essências das coisas. E tudo que nós observamos aqui ao nosso redor são meras sombras, reflexos dessas ideias superiores e tal. Então, por algum motivo, a nossa mente, que é uma ideia, se prendeu no corpo físico. Isso o Platão não explica, tá? Direito. É uma parte lá que ele deixa no ar, né? Se prendeu, daí o corpo vai atrapalhar a mente, né? Porque a mente esquece daí das ideias que ela conhecia antes. Então, quer dizer, o conhecimento para Platão é um processo de relembrar aquilo que nós esquecemos, né? É um processo de rememoração, reminiscência. E a filosofia vai ajudar a lembrar aquilo que nós esquecemos. Quer dizer, os conceitos já existem no mundo das ideias. Basta nós pensarmos e lembrarmos deles. Por exemplo, teoria da gravidade, tá? Então, o Newton tinha uma explicação sobre o que é a gravidade, tá bom? Depois o Einstein criou outra. O Platão diria assim, já existe uma teoria verdadeira sobre a gravidade, só que para vocês encontrarem ela vão ter que pensar um pouco mais, para entrar em contato com o mundo das ideias, porque essa teoria verdadeira está lá no mundo das ideias, né? Já existe. Não foi o Newton que inventou, nem o Einstein, certo? Já existe essa teoria antes de tudo, né? Então, já existe um conceito de justiça, só que para encontrar esse conceito você vai ter que pensar. E aí um método para isso, né? E a filosofia vai ajudar esse processo de relembrar o que a gente esqueceu, né? Mas a mente sobrevive à morte do corpo. Então o espiritismo vai pegar do Platão essa noção, né? Só que lembrando, né, para o Platão, a mente, psique, traduzida por alma também, ela é uma ideia, as ideias são entidades, sobrevivem à morte do corpo físico, já existiam antes, lá no mundo das ideias, no mundo superior, entram em contato com o mundo das ideias através do pensamento, e a filosofia ajuda nisso, tá? E a razão é fundamental, certo? A razão é fundamental, uma capacidade importantíssima da mente humana, que é isso que nos diferencia dos outros animais, né? Inclusive os gregos chamavam os humanos de antropos, significa o animal que está no lugar mais elevado, pode olhar os outros de cima, né? Antropos, é elevado, e tropos, lugar. Por quê? Por causa da capacidade racional. Então a razão é uma qualidade importante nessa visão, né? E o Platão sublinhava bem isso aí. A razão é aquilo que nos diferencia dos demais animais. Então, se o indivíduo não tem controle sobre o seu próprio comportamento, ele está agindo de uma forma errada, né? Aceitar alguém da vida. Virtuoso é o sujeito que tem domínio sobre o próprio comportamento porque ele tem controle total sobre a sua capacidade racional. Então, para o Platão era isso, ele destacava muito bem a capacidade racional. Então a Lavínia ali saiu, não sei se ela já saiu, um abraço para ela então, tá? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí, pessoal. E aí, Igor? Uma dúvida sobre a filosofia de Schopenhauer. Tem alguma pergunta? Fala aí, Alisson. Pode falar. Que apesar dele ser ateu, né, a filosofia dele, através desse fenômeno da compaixão, ela acaba indo de encontro com a moral cristã, né, de compaixão. E se a filosofia dele também teria algum tipo de redenção, assim. Tá. Então, assim, a ideia de compaixão do Schopenhauer, tá, ele se inspira muito no budismo, tá? E no budismo há essa visão de que no mundo há sofrimento. A Schopenhauer vai destacar isso também, por isso que ele é visto como um pessimista, que viver é sofrer, né? E ele vai dizer isso aí, tu tá vivendo, tu vai sofrer, porque viver é querer e os nossos desejos nunca são satisfeitos plenamente. Por exemplo, eu quero, sei lá, comprar um livro. Vou lá, compro um livro. Daí surge um outro desejo. Agora eu quero não sei o quê. Sempre está sendo movido por desejos. E os desejos nunca são satisfeitos plenamente. E no mundo há sofrimento, porque há a doença, a velhice e a morte. Tá? Então, a competição entre espécies na natureza também. É uma espécie devorando a outra. Isso não é nada muito bonito, né? A natureza não é tão pacífica assim quanto alguns pensam. Se for observar a natureza, olhar lá alguém entrou aqui. Olhar lá os documentários da National Geographic, a gente vai ver lá os animais se devorando, né, muitas vezes.
Então, isso faz parte do mundo, dizia o Schopenhauer, né? Agora, há momentos em que eu me comovo com a situação do outro, né? Pode ser até um outro animal, não precisa ser um ser humano. Por exemplo, eu vejo lá um cachorro sofrendo na rua, frio, eu, cara, coitado do bicho, vou lá, né, dou comida para ele, coloco um pano lá para ele se esquentar, ou levo para casa para cuidar e tal. Então eu sinto compaixão, mas por que eu me coloquei no lugar daquele bicho lá? Porque eu tenho algo em comum com ele. Eu percebi que ele sofre assim como eu em alguns momentos já sofri também, já senti dor, né? Então eu estou percebendo que ele também está sofrendo ali, então eu sinto que há algo em comum, né? Por causa dessa essência comum, que é a vontade, dizia o Schopenhauer. Aí vou lá e tento fazer algo para ajudar o animal, né? Muito bem. Isso aí não é algo sagrado, não é algo assim que tem a ver com Deus, não existe Deus aí nessa jogada, né? Porque o Schopenhauer, quanto bem lembrou, ele era ateu, né? Tudo tem a ver com o mundo, com a natureza e com a vontade, que é a essência do mundo. Já na questão lá já na visão da caridade cristã, né? Que o cristianismo a gente usa mais o termo caridade ou amor, né? Essa caridade tem uma semelhança, sim, que é o se colocar no lugar do outro, né, porque o outro é filho do mesmo Deus, né, amar ao próximo como a si mesmo é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E os cristãos esquecem isso, a maioria. Mas esses são os dois maiores mandamentos cristãos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E lá pelas tantas, né, o discípulo lá, o Paulo, vai dizer que o templo de Deus está em vós. E Jesus também fala um pouco sobre isso, né? Então quer dizer que Deus estaria em nós, em todas as coisas, e amar ao próximo é amar a si mesmo. Então tudo dá na mesma, né? Só que isso aí não é levado muito a sério nas igrejas, né, cristãs, né, infelizmente. Então, bom, tem uma semelhança, né? O Schopenhauer diz que tudo é a mesma coisa, tudo é a vontade, né? Só que no caso do cristianismo existe um Deus por trás de tudo, que é um Deus muito bom, que é simbolizado pelo amor, Cristo, claro, Deus do Novo Testamento, porque o do Velho Testamento é um Deus bem jaguara, né? Tá, mas o do Novo Testamento é um Deus bom, né? Simbolizado pela figura de Cristo e tal, bababá, perdoa 70 vezes 7, esse tipo de coisa, né? No Schopenhauer não tem esse Deus, né? Porque é só uma vontade irracional que não tá nem aí, foda-se, ela é inconsciente, né? Então tá ali, né, aquele negócio ali, tá uma espécie devorando a outra, mas lá, de vez em quando, a vontade parece que dá uns estalos, assim, ela acorda, opa, peraí, cara, mas eu tô rateando, porque aquele ali é igual a mim, no fundo é tudo a mesma coisa. Assim, a vontade, na verdade, ela está devorando a si mesma, na visão do Schopenhauer. Tudo é o mesmo ser, que é a vontade, certo? Tudo é a vontade, né? E a vontade, ela está perdida em si mesma, ela devora a si mesma. Quando uma espécie devora a outra, é a vontade, esse ser, que está devorando a si mesma. Agora, quando ela percebe, né, que é ela que está ali, ela se liga às vezes, opa, peraí, cara, mas tudo é a mesma... Né? Aí vem a compaixão, por exemplo, né? Então é tipo um acordar da vontade, né? Momentâneo, porque isso aí não... Mas o Schopenhauer diz que há, assim, uma espécie de redenção. Outra pergunta, viu, Alisson? Por quê? Há uma espécie de redenção, sim. Que é possível que alguns indivíduos, que são fenômenos da vontade, consigam negar a vontade em si mesmos, e aí, através de um processo de ascetismo, eles vão, né, atingir uma outra realidade, né? E daí, isso é um problema da filosofia do Schopenhauer. Escrevi sobre isso também, isso aí, uma incoerência dele, né? Ele acha que daí seria possível a um indivíduo, fenômeno da vontade, negando a vontade em si, ultrapassar, então, o princípio da individuação, né, e ir além, então, atingir uma outra realidade, que sobre isso ele não temos como falar, porque não conhecemos. Aí é tipo atingir o nirvana lá do budismo, entendeu? Atingir o nirvana, tá? Mas não é fácil fazer isso aí, não é possível ensinar isso aí, isso é uma coisa que o próprio indivíduo tem que achar por conta própria, tipo meditando, sei lá, algo assim, né? A compaixão geralmente é provisória, mas tu fica com aquela marca, por isso que tu lembra depois, né? E vai tentar agir com bondade com relação aos outros, né? Mas essa redenção, essa negação da vontade é uma coisa assim que poderia acontecer com alguns indivíduos, assim como de acordo lá com o budismo, tem os caras que atingem o nirvana, tá? Mas isso aí, né, é, na minha opinião, uma viagem da filosofia do Schopenhauer, né? Mas ele fala sobre isso sim, tá? E aí tu atingiria uma outra realidade sobre a qual nós não podemos falar, que não seria mais a vontade, seria uma outra coisa.
Isso é um problema, porque durante toda a sua obra, o Schopenhauer diz que a vontade é a essência una do mundo, quer dizer, que só existe a vontade como essência una, e mais nada. E lá pelas tantas, no final do segundo tomo, que são 2 livros, 2 tomos, na verdade, né? Calhamaço, mais de quase 1000 páginas. Lá no final ele vai dizer que é possível um fenômeno da vontade, negando a vontade em si, atingir, negar totalmente a vontade, ele vai chegar a uma outra realidade sobre a qual nós não podemos falar. Bom, então quer dizer que existe uma outra coisa além da vontade? Como assim? Isso é um problema, tá? Da filosofia do Schopenhauer. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Valeu. Valeu, Alisson. Quem sabe, antes de finalizar, tu dá o toque do Durkheim. Tá. Pois é, então, ainda tinha muito mais para falar sobre o Kant, né? Sobre o Platão também. No fim, falei meio pincelado as coisas aí, né? Bom, dá para falar um pouco sobre o Durkheim, então. E aí depois tentar falar mais sobre o Platão e o Kant. Estou misturando tudo aqui, na verdade, né? Não sei se querem que fale mais sobre o Kant, o Platão, depois do Durkheim, eu já puxo para o Durkheim agora. O que vocês acham? Acho que pode ficar à vontade, professor. Tá bom, então antes de falar do Durkheim, deixa eu concluir algumas coisas aqui, tá? No caso do Kant, tá? O Kant também tinha uma teoria no campo da ética, tá? E aí ele dizia assim, que o que deve pautar a ação moral, né, isso é Kant, né? A ação moral é a razão. Então, nós devemos agir racionalmente, certo? Não devemos deixar os nossos desejos, né, e a nossa visão subjetiva influenciar a nossa ação no campo moral, né? Então, uma ação só é moral, comportamento só é moral se for baseado na racionalidade, de acordo com o que ele chamava de imperativo categórico, que é um mandamento da razão, que está pautado pela universalização, né, prévia. Que é assim, por exemplo, cortar uma árvore é certo ou errado? Aí o Kant diria assim, vamos pensar sobre isso. Se eu for lá cortar essa árvore só porque ela está sujando a minha calçada, tá? Vamos pensar se todo mundo fizesse a mesma coisa. Agora todo mundo vai fazer a mesma coisa que eu. O que vai acontecer no mundo? Bom, não vamos ter mais árvores para fazer sombras nas ruas, né? Assim como aqui em Santa Maria o cara anda no verão, ali, um calorão infernal. Não tem árvore, né? Porque, por ignorância, o pessoal corta as árvores. Acho que é mato, né? Então o Kant, então isso é errado, né? Porque antes de agir você tem que universalizar a sua ação. Pensar nas consequências do seu ato. Então, imagina se todo mundo saísse cortando árvores só porque está sujando a calçada, não temos mais árvores, não temos aí mais sombras no verão, vocês vão sofrer por causa disso. Então, é errado, né? O imperativo categórico diz que isso é errado, porque a partir de uma universalização que eu faço, né, eu chego à conclusão que aquilo ali não é racional que eu vou fazer, né? Sei lá, vamos ver um outro exemplo. Mentir, certo? Mentir, né? Vamos ver se isso é errado. Se todo mundo mentir o tempo todo, toda hora, o que pode acontecer? Bom, aí não temos mais, né, como nos comunicarmos corretamente, ninguém vai mais confiar, né, em nada do que o outro fala e tal, e aí isso vai causar um problema na nossa sociedade, né? Claro, baseado na teoria do Kant, é óbvio que as pessoas mentem, né? Às vezes até para evitar causar sofrimento a outros, né? Sobre isso o Kant não pensava muito, certo? Então a ética dele é uma ética muito baseada em deveres racionais, é uma coisa assim muito, que alguém poderia dizer assim, um Nietzsche, por exemplo, dizer, isso é uma coisa de puritanos, né? O Nietzsche diz isso, é uma coisa que não condiz com a realidade, certo? Porque se formos tentar aplicar a ética kantiana em algumas situações, nós vamos ver que realmente é um problema. Vamos ver, tem um exemplo que eu sempre dou para os alunos, que é assim, imagine que o sujeito tem uma esposa e a esposa dele está doente e ele não tem dinheiro para comprar os remédios para ela, ela está precisando do remédio. Se ela não tomar aquele remédio, vai morrer, tá? Roubar é certo ou errado? Aí vamos universalizar a ação. Se todo mundo roubar, aí teremos problemas. Parece então que é errado. Tá, mas então o sujeito ele vai deixar a mulher dele morrer? E aí, agora temos um conflito, né? Deixar a esposa morrer porque não se pode roubar, ou roubar para não deixar a esposa morrer. Como resolver esse problema?
Então aí essa ética dele, que é baseada nesse imperativo categórico, entra em crise, né? Temos um problema. O que vale mais? É a vida, no caso, né? Eu acho que o Kant ia acabar dizendo que não, acho que nesse caso ele vai ter que roubar, certo? Porque tem que salvar a vida da esposa, né? Esse exemplo. Tem um outro exemplo que é o exemplo do bote salva-vidas, né? Onde tem 3 pessoas num bote, o Titanic lá afundou e ficou um bote, né, com 3 pessoas. Aí tem o capitão do navio, né, tem um jovem e tem um velho, tá? E tá entrando água dentro do bote. E alguém tem que pular, porque senão vai afundar, né, o bote. E aí? E agora? Quem é que deve pular? O que devemos fazer? Daí eu pergunto para os alunos, o que devemos fazer? Temos o velho, o jovem e o capitão. Um vai ter que sair do bote, senão o bote afunda. E aí, como vocês resolvem o problema? Né? Se fôssemos usar a teoria do Kant, ficaria difícil, porque a vida é um valor importante, né? Ele leva em consideração a dignidade da vida humana, né? Então, não matar, jamais. Bom, mas se um não pular, todos vão morrer. Então, alguém teria que se sacrificar espontaneamente em nome dos demais. Mas se ninguém fizer isso aí, todos vão morrer. Então, não tem como resolver o problema, só se um, né, se atirar na água, né? Já o utilitarismo ético, que é uma outra teoria, né, diferente da teoria do Kant, ele vai dizer assim, não, vamos atirar lá o mais idoso para salvar os dois, né, porque tem que salvar o maior número de vidas. O utilitarismo é pragmático, né, vai pensar no que é mais prático ali naquele momento, né. Já o Kant, por exemplo, com relação às vacinas hoje, né, do Kant diria assim, ó, não, todo mundo tem que tomar vacina. Aí vem lá o representante do governo Bolsonaro e diz assim, não, peraí, mas não tem vacina para todo mundo. Aí o Kant, bom, mas então, não tem, então não sei o que fazer, porque todo mundo tem que tomar vacina, certo? Não tem essa história de só uns tomarem e outros não. Ah, mas os médicos têm que tomar porque estão na linha de frente. Ah, mas... Não, o importante é que todos têm que tomar a vacina. Se bem que nós poderíamos até aprofundar isso aí, talvez o Kant concordasse que os médicos e enfermeiros tivessem que tomar a vacina antes, porque tem que salvar o maior número de vidas. Daí forçando um pouco, daria para encaixar a teoria ética dele nesse caso, eu acho, né? Não, para salvar o maior número de vidas, é preciso que esses indivíduos aí, médicos, enfermeiros, tomem a vacina para ficarem protegidos do vírus e blá, blá. Daí o Kant, realmente, então concordo, acho que é isso mesmo, né? Já que não tem para todo mundo, mas o certo seria todo mundo vacinado, né? Não separado por categorias, né? Então, o imperativo categórico é sempre pensar o que aconteceria se todos fizessem a mesma coisa. É universalizar sempre a ação e levando em consideração a dignidade da vida humana. Tá? Mas é sempre uma preocupação com a vida humana. Ele não incluía os animais aí, porque essa é uma ética entre entes racionais. Tá? E como para o Kant os animais não eram racionais, então não estavam dentro dessa comunidade de entes racionais. Né? Como filósofo iluminista, o Kant foi um defensor do liberalismo. Né? Foi um defensor do liberalismo e defendia que as nações deveriam se organizar numa federação de nações. É que vem essa noção da ONU, hein, da Federação de Nações, né? Que seriam pautadas por constituições democráticas que teriam como base o respeito à dignidade da vida humana e a autonomia racional dos indivíduos. Certo? E o ideal seria a formação, no futuro, de uma comunidade de entes racionais. Todo mundo certinho, né? Pensando racionalmente, tá? E se respeitando a dignidade uns dos outros e tal, né? Muito bonito, né? Mas é muito difícil realizar uma coisa dessa. Mas esse era o projeto kantiano, a ideia do reino dos fins, né? Mas ele mesmo reconhecia que todo ente humano está entre duas tendências de comportamento, que é a sociabilidade e insociável, que ele chamava. E nós temos uma tendência a buscarmos o convívio social, né, porque nós somos animais sociais, como dizia lá Aristóteles, né? Mas, ao mesmo tempo, né, nós também temos uma certa ojeriza, uma certa vontade de ficarmos longe. Então, é um conflito entre a vontade de pertencer à sociedade, que somos animais sociais, e a vontade de vivermos isolados, como indivíduos isolados, tal como ele gostava de viver lá, gostava de viver um pouco mais sozinho, né, fora desse áudio. Então, é a sociabilidade insociável, dizia o cara. Então, temos que tentar buscar um equilíbrio, né? Mas a sociedade deve estar pautada por princípios racionais e tal, uns respeitando os outros racionalmente. Então, o cara tinha que ser muito controlado, né?
quase um estoico, assim, tal, né? Controlar as emoções, os sentimentos, né? Isso foi muito criticado por outros filósofos. Schopenhauer dizia que isso não tinha como fazer, porque a vontade é muito mais forte que a razão. Não adianta eu estudar psicanálise que eu não vou me curar dos meus traumas. A vontade é sempre mais forte que a razão, dizia ele, né? Como dizia lá o Humberto Gessinger, né? O coração sempre arrasa a razão. Né? Então a razão perde sempre para os sentimentos, para as emoções e para essa vontade. Bom, sobre o Kant, eu acho que é isso. Tem alguma pergunta a mais aí sobre o Kant, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Tu disse que a gente não pode aplicar essa questão da dignidade à vida animal e racional, né? Então, Ele dizia, para encaixar um movimento, por exemplo, tipo o veganismo na ética kantiana, não teria relevância para ele? Para ele não teria relevância, cara, infelizmente. Mesmo levando em consideração que isso afeta... É claro que eu não estou defendendo esses filósofos, tá? Só estou explicando aí que pediram para falar sobre esses caras, né? Não, mas assim, levando em consideração que a não aplicação do veganismo traria mais consequências à vida humana com o tempo? Olha, eu acho que o Kant diria assim, não, isso aí não é importante porque os animais eles não têm autonomia nenhuma, então eles não são racionais, isso é a visão do Kant, tá? Não é a minha, tá bom? Deixa bem claro. Então eles são como objetos, nós podemos mexer com eles, fazer o que a gente quer. É uma visão que eu não concordo, tá? Mas ele diria isso, provavelmente. E talvez também ele dissesse assim, olha, por exemplo, tem que testar remédios dos animais, tá? E aí se alguém dissesse para um cientista assim, isso é necessário, daí o Kant dizer, então tá, então tranquilo, tá? Tem que fazer porque o importante é a vida humana, a dignidade da vida humana. E a ética dele era uma ética só entre entes racionais humanos, né? Entendeu? Então não levava em consideração realmente os animais, infelizmente. Já o Schopenhauer levava em consideração os animais. Schopenhauer era kantiano, mas não concordava com isso. Ele dizia assim, não, tudo é a vontade. Não é só uma questão de entes racionais, não. Então o animal, ele também é uma manifestação da vontade, assim como eu. Então ele sente dor, sofre também, e eu tenho que tentar me colocar no lugar dele. Daí tem a compaixão, que é me colocar no lugar do outro, né? Mesmo que seja um animal de outra espécie, até mesmo uma planta pode ser, né? Então ele se importava com isso, sim, se importava com os direitos dos animais. Foi um dos primeiros, assim, a se preocupar com isso. Schopenhauer, né? Não o Kant. Oi. Aí, cara? Tá? Boa noite. Eu li essa metafísica dos costumes do Kant em francês muitos anos atrás, não lembro bem, mas fiquei com umas impressões de que algumas coisas que tu disseste são muito mais destacadas do que outras, né? Que a gente, claro, que lê a partir da contemporaneidade e busca dizer, pô, mas para essa bagaça aqui cai aonde? Né? Como é que se comportaria numa situação de realidade? E isso já é um princípio, inclusive, uma abordagem, um imperativo, praticamente. O que o Kant fica racionalizando muito é critério para achar que princípio universal que se poderia... Porque, sim, ele tem essa crença de que a razão produz exatamente, né, uma postura que se aplica, que pode, né, deve e quer e anseia a isso, almeja poder apresentar algo perene, algo que perdure, essa postura que a gente chama hoje, pode chamar talvez de universalista, eu diria assim. Então, eu só queria fazer esse destaque. Eu descarto quase a maioria dessas especulações, assim, que são legítimas. Agora o mundo é pandêmico. Que interesse a gente teria de um racionalista que acha que dá para aplicar um programa todo previamente desenhado? Porque praticamente a questão, ele é muito também obcecado em outras obras com essa questão do apriorismo, né? É possível, e se é possível, como é possível, um ajuizamento antes da gente se quebrar na experiência do mundo.
a partir da consideração, da contemplação das condições de existência dessa experiência. Então, isso aí é a maluquice da crítica da razão pura. Na crítica da razão prática, não é essa que eu li, né? Foi a metafísica dos costumes. Mas, enfim, na filosofia prática, ele já tem essa defesa de algo que também recebe nomes aí, também nas classificações, se a gente navegar um pouco, vai topar direto com ele é pelos princípios, né, por um princípio e não tem esse jogo de cintura. Mas a gente confunde também muito com a vida dele, que é de achar que alguns têm licença para professar, para contestar, para livre pensar no meio do império absolutista, né? Ele está ou pretendendo cavar canal para o iluminismo. Desculpa, eu fiz uma digressão maior ainda, mas só para dar uma segunda opinião. Sim. Aquelas histórias dele ficar caminhando no horário mais certinho que o relógio. Dizem, né? Tem um livro que é Escada dos Fundos da Filosofia, que conta umas histórias dos filósofos. Tem esse. Ele dizia que ele não se atrasava nunca. A única vez que ele se atrasou foi quando chegou lá na cidade dele, Königsberg, lá. Chegou o livro do Rousseau, o Contrato Social. Daí ele acordou bem cedo para lá comprar o livro e ficou lendo e tal, né? E daí chegou meio atrasado na aula, assim. Mas foi a única vez, cara. Nunca se atrasava. Então tá explicado. Se o Rousseau pirou o cabeção dele, tá tudo explicado. Ele gostava muito do Rousseau. Mas aí tá, né? Ao contrário do Rousseau, ele não valorizava muito as emoções, né? Porque o Rousseau valorizava as emoções. O Rousseau era importante, os sentimentos. O Rousseau foi o precursor do romantismo, né? Esse termo romantismo aí, ele ganha força com o Rousseau. Ele sempre vai dizer, né? A ideia dos sentimentos, é preciso levar isso em consideração, o contato com a natureza e tal, a ideia do bom selvagem, tudo isso vem lá do Rousseau. Influenciou, não, uma linha importante da literatura, o romantismo. Aqui no Brasil, nós queremos falar dos índios, o bom selvagem, o Guarani, a ideia de liberdade em meio à natureza. Porque o homem é bom quando está em contato com a natureza. Antes do surgimento das sociedades organizadas e do Estado político e tal, né? Quando surgiu a sociedade, é aí que surgiram todos os problemas, né? Porque a sociedade e o Estado organizado vão surgir para defender a propriedade privada. E isso é terrível, diz o Rousseau. Então precisa um novo contrato social para reorganizar a sociedade, né? Com base na democracia direta, que o próprio povo assuma o poder. Isso vai influenciar o socialismo também, né? Que vem do século XIX depois. Então, o próprio povo vai assumir o poder num sistema de democracia direta, né? E buscando aí maior igualdade nessa sociedade. Só seria viável, claro, em sociedades menores, né? Então, é uma coisa meio parecida com o modelo das polis gregas, né? Mas é uma democracia ampliada para toda a população, né? Não fica só entre os cidadãos, como era cidadãos homens, né? como era na Atenas antiga, né? Que era uma democracia restrita. Né? Então, era uma ideia romântica, né? Valorizando sentimentos, contato com a natureza, a educação, levava em consideração o contato da criança com a natureza. Então, o Kant achou isso muito bonito. Mas o Kant não levava muito em consideração os sentimentos, não. Para ele, a razão era fundamental. Né? Voltava para a ideia de razão, iluminismo. Ele era um iluminista de carteirinha, né? Achava que se todo mundo buscasse conhecimento, dialogasse racionalmente, as coisas iriam se ajeitar. E, infelizmente, não é bem assim, a gente sabe, né? Como tu falou aí, né, Edson? Quer dizer, a gente vive numa sociedade onde há conflito entre as pessoas e tal, né? Então, aí podemos até puxar um link com o Durkheim, que estava na pauta, né? Que o Durkheim, ele tem uma visão de que a sociedade é como se fosse um organismo, né? E aí os indivíduos estão ali imersos nessa sociedade, tudo funciona, né?
ou menos organicamente e tal, né? Agora, quando o indivíduo começa a questionar os valores da sociedade, é porque há uma crise, é uma espécie de patologia da sociedade, um problema da sociedade. O ideal mesmo seria essa harmonia, né? Tá, mas isso não leva em consideração que, por exemplo, há uma exploração da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, né? Bem diferente da visão do Marx, né? Então, para o Durkheim, não. Toda sociedade é como se fosse um organismo, né? Nós somos como somos, que fazemos parte da sociedade na qual estamos inseridos, né? Vamos reproduzindo coisas, né, de acordo com os fatos sociais que predominam na nossa sociedade. Nosso comportamento está atrelado a isso aí, né? É claro que eu também estou agindo na sociedade, influencio o conjunto e tal, mas tudo funciona como se fosse um organismo. Então, se eu começo a criticar essa sociedade, é um problema, né? Por quê? É porque a sociedade está num processo de degeneração, de crise, né? Agora, então, seria interessante aplicar o Durkheim hoje até, o que o Durkheim diria do Brasil, por exemplo. O Brasil está num processo de degeneração, de crise gravíssima, ele diria, né? Porque, óbvio, olha só o que está acontecendo no Brasil, uma divisão da sociedade, o governo sabota a própria sociedade, né? O governo que controla o Estado e deveria proteger a sociedade contra a pandemia, por exemplo, né, está atacando a própria sociedade, quer dizer, é uma sociedade totalmente doente essa, né, diria o Durkheim, na minha opinião. Acho que ele diria isso se ele olhasse para o Brasil hoje, né? E até a forma como ele explicava a questão do suicídio, né, que também estava, eu acho, na propaganda do grupo, né, tinha que falar sobre isso um pouco. Então, ele dizia que tem uma sociedade onde está tudo desmoronando, tudo se desorganizando, né? É uma sociedade que predomina, chama de anomia, né? Então as regras estão se desfacelando, né? E os indivíduos aí vão deixando de acreditar nos valores que regiam essa sociedade. E aí alguns acabam entrando em desespero, né? E acabam, né, tirando a própria vida porque não tem mais sentido, não tem mais uma base, né? E a sociedade que deveria dar essa base para o indivíduo. Na visão do Durkheim, né? Ele deveria dar esse chão, né? Essa sustentação para o sujeito, um sentido para a sua existência, né? E como não tem, o Brasil está realmente se desfacelando, né? Uma divisão na sociedade, não só política, mas também uma crise econômica braba, a desigualdade social se agravando ainda mais, né? Parece que a gente não consegue vislumbrar um projeto, né, para o Brasil. Não se tem mais esperança, poucos têm esperança, né? Quem tem esperança até acho que está preso a uma visão ingênua sobre a realidade, né? Porque o que a gente constata é realmente uma degradação da nossa sociedade. Então aí o Durkheim vai dizer, alguns indivíduos vão se perder, vão ficar sem chão, a sociedade não consegue mais oferecer valores, não consegue mais dar sentido para a vida do sujeito, aí eles tiram a própria vida. Então esse é o suicídio que tem a ver com a anomia da sociedade, né? Mas há também outros tipos de suicídio, por exemplo, o suicídio do sujeito que morre em nome de uma causa, né? Um suicídio altruísta, que ele dizia, né? O cara morre em nome de uma causa, ele percebe que a sociedade está se desmanchando, está em decadência, e ele assume um ideal e vai lutar por esse ideal. Por exemplo, vamos fazer uma revolta, vamos lá atacar lá o Bolsonaro, né? E acaba morrendo mesmo. É um tipo de suicídio, ele sabe que vai se dar mal, né, se ele fizer isso. Então, mas ele morre em nome de uma causa, né? Vira um mártir, né? Esse é outro tipo de suicídio. Tem um outro que é que está baseado na visão mais egoísta do sujeito, que é quando o sujeito ele não consegue, mesmo que a sociedade esteja ali, não está funcionando mais ou menos até, mas ele não se identifica com a sociedade. Ele tem valores próprios dele, que não é uma visão mais individualista, e não estão ligados a essa sociedade. Ele não se sente pertencente a essa sociedade. Então, para ele, nada mais faz sentido, porque ele se sente sozinho, né? E quando chega isso a um caso extremo, o indivíduo tira a própria vida. Isso dizia o Durkheim, né? Mas eu não sou muito especialista em Durkheim, tá bom? Vou deixar bem claro. Só estou falando que o que eu estudei um pouco sobre as ciências sociais, né? Quando eu fiz. Mas essa questão da sociedade em decadência, em anomia e tal, né? Isso aí nós podemos realmente usar para aplicar no caso brasileiro, né? O Brasil está passando por uma situação dessas. E aí acontece que muitas pessoas, muitos indivíduos não conseguem se identificar com os valores da sociedade. Quais são os valores dessa sociedade?
né? Claro que a visão do Durkheim carrega um conservadorismo, porque ele acha que o ideal seria uma sociedade harmônica. Né? Bom, então para ele, a Coreia do Norte seria o ideal, né? Porque lá a gente olha assim, né? Poucos questionam o poder, quem questiona é afastado, né? De alguma forma, tem uma censura e tudo mais, né? Mas a coisa está funcionando de acordo com a visão que eles assumiram lá. Não estou dizendo que é bom nem que é ruim, só estou constatando com base no que a gente sabe, né? Tem muita coisa que a gente não sabe também que acontece lá, né? Mas funciona, né? Eles não estão em crise, certo? O Brasil está em crise, né? A China, será que está em crise? Não parece que está em crise, né? Agora, se isso é bom ou não, eu não acho bom, certo? Não estou defendendo a China, que nem a Coreia do Norte. Eu sou anarquista, então não defendo esses regimes. Mas estou comparando a situação. O Brasil está numa situação que o Durkheim diria que é uma situação de anomia, né? É uma sociedade que está em degeneração, tá? A China não. A China está funcionando o negócio. Eles conseguiram controlar o vírus daquele jeito, né? Podando a liberdade das pessoas, né? Fazendo com que as pessoas ficassem concentradas numa única cidade lá e tal, né? Onde começou a função, e aí as pessoas não podiam sair de lá, todo mundo foi vacinado, e blá, e funcionou. Resolveu. Poucos questionam aquele regime, porque até por se questionarem vão ter algum tipo de sanção, né? Mas a sociedade está funcionando organicamente. E o Brasil? Qual é o projeto de sociedade para o Brasil? Né? Será que a maioria das pessoas estão conseguindo se identificar com essa sociedade? Né? Quais são os valores que regem a sociedade brasileira? Né? Então, está tudo muito confuso, certo? Não estou dizendo também que isso seria bom, só estou aqui usando o Durkheim para tentar analisar o caso do Brasil. Tá? Há uma grande diferença entre a cultura ocidental e a cultura das sociedades orientais, né? Claro que há diferenças também internas entre os países lá, mas se a gente for ver, assim, é uma tendência nas sociedades ocidentais ao individualismo, né? Por causa também de toda uma tradição histórica e do capitalismo, né? Então aqui há mais liberdade um pouco, né, para a gente questionar as coisas. Só não temos muita liberdade quase nada, né? No campo material. Se tu não tem dinheiro, tu não tem liberdade nenhuma. Né? Só pode criticar o Bolsonaro, mas isso não dá nada porque a gente não tem o poder material para tirar ele da presidência, né? Então, por isso, se tivéssemos, talvez sofrêssemos alguma coisa, uma violência por parte do Estado. Mas na periferia, a violência é constante, né? As pessoas mais pobres são atacadas constantemente, morrem, indígenas morrem também no meio das floresta amazônica. Então, há uma violência contra os mais pobres, né? Já no centro das cidades há uma ilusão de que nós temos mais direitos, podemos, né, falar o que a gente pensa, liberdade de expressão, também porque isso não dá resultado, né? Para fazer uma manifestação de rua pacífica, políticos que representam a classe burguesa vão rir da nossa cara, certo? E se aquela manifestação começar a ganhar mais força, eles vão lá e mandam a tropa de choque reprimir a manifestação e acabou, né? Então é uma forma diferente de controle social, né? Diferente da China e da Coreia do Norte, que agem de uma outra forma. E lá há uma tendência maior, por causa de toda uma história e tradição cultural, do indivíduo se sentir mais alinhado ao conjunto da sociedade. Aqui não, aqui o individualismo parece ser mais forte, por causa de toda essa tradição histórica e cultural, né? Então, vamos ver o que vocês escreveram ali.